Fala turma, eu sou Edson Moura e esse é o canal Auto Live. Estamos aqui no interior de São Paulo, viemos conhecer de perto os primeiros modelos híbridos da Fiat. A marca que mais vende carros do Brasil agora tem modelos eletrificados. São híbridos leves, mas que já garantem a entrada tão importante nesse segmento que vende tanto já no Brasil. Os modelos Pulse e Fastback, nas versões topo de linha, agora a partir de 2025, só sairão híbridos. E no vídeo aqui do canal você confere todos os detalhes direto do lançamento. Para começar, deixa o like, compartilha, é o Pajuçara Auto Live com você também aqui no YouTube. Vem comigo para os testes. Para entrar no jogo dos eletrificados, a Fiat escolheu logo as versões topo de linha dos seus SUVs, Pulse e Fastback. A tecnologia escolhida foi a híbrida leve, justamente para tornar mais acessível a tecnologia híbrida para os brasileiros. Como a nossa missão era democratizar, a gente precisava ter versões que tivessem um bom desempenho de vendas. Então, hoje a nossa expectativa é que a gente faça metade, né, das nossas vendas dos SUVs dentro das motorizações híbridas. Muito legal. E essas duas versões, a partir do ano que vem, né, com isso também de forma gradual, passam a ser exclusivamente com motorização híbrida, né? Perfeito. A gente lança agora, então assim, gradualmente a gente vai fazendo a substituição das motorizações a combustão pela motorização híbrida, nas versões Audace e Ímpetus. O cliente, então, que sentir e quiser já entrar nesse mundo da eletrificação, possivelmente será um Fiat o seu primeiro híbrido. Temos certeza disso e é o que a gente espera. Olha, olhando assim de longe, né, ou até mesmo de perto, você não vai perceber nenhuma mudança em relação ao visual das versões híbridas dos modelos da Fiat, tanto do Pulse como do Fastback. Abrindo o capô, você deve pensar, abrindo o capô a gente vai conseguir ver aí o motor elétrico e todos os detalhes. Também não, porque aqui é um sistema híbrido leve. Você sabe que tem uma motorização híbrida aqui, mas ela não é tão visível, por exemplo, como um carro elétrico ou um carro híbrido plug-in, que você consegue visualizar até aqueles pontos, né, aqueles cabos laranjas onde passam energia. Nesse sistema aqui a gente tem o motor turbo, é 1.0 turbo da Fiat, o Turbo 200. Um detalhe importante, com esse motor, que tem 130 cavalos quando abastecido com etanol e 125 com gasolina e o torque de mais de 20 kgfm, ele vai ser auxiliado pelo motor elétrico e também pelo sistema elétrico, composto por duas baterias. Essas baterias vão auxiliar principalmente na partida, mas não só na partida, e também durante o uso do veículo. Em alguns momentos, essas baterias serão recarregadas, em alguns momentos elas vão auxiliar também na condução. Então é um sistema híbrido que não tem, por exemplo, um rodar de tantos quilômetros só no modo elétrico. Não, porque ele é um híbrido leve. Mas isso já garante uma economia de combustível. Segundo os primeiros cálculos da Fiat, essa economia pode passar de 10%. Ou seja, esse mesmo motor, esse mesmo Pulse, por exemplo, que não é o híbrido, é só combustão, ele vai ter um desempenho e exatamente no rodar na cidade, no seu dia a dia. Se ele for o híbrido, ele vai ter um desempenho 10 a 12% melhor. Isso melhora a economia, melhora também a dirigibilidade, você sente uma diferença, eu vou mostrar daqui a pouquinho para você também, e também melhora as emissões de poluentes, algo importantíssimo e que todas as montadoras precisam ficar atentas. Basicamente, a plataforma Fiat Hybrid, ela compõe um motor térmico T200, que já é um motor bem conhecido dentro do nosso universo Fiat. Então esse motor é muito tecnológico, ele é muito eficiente, tem alta performance, e aliado a esse motor térmico, nós temos o motor elétrico, a máquina elétrica. Essa máquina elétrica, ela faz uma interação com o motor e ela tem duas fontes de alimentação. A bateria com íons de lítio de 12 volts e a bateria de chumbo, que é a famosa bateria de chumbo que já é utilizado na motorização e na aplicação do motor puramente térmico. E entre a máquina elétrica e essa fonte de energia, essas duas baterias, existe um módulo que faz o gerenciamento da máquina durante o uso e o percurso do veículo e toda a dinâmica dele. Entendi. Então, assim, diferentemente, por exemplo, do micro-híbrido, que você só tem ali o auxílio dessa bateria para partida, no híbrido leve não, a gente já tem o uso realmente
do sistema, né, híbrido elétrico em todo o percurso do uso do carro, não é isso? Isso, o emprego da máquina elétrica, ela é bem diverso. Ela inicia com a partida do motor térmico e durante o uso do veículo, o aumento da velocidade, a aceleração do veículo, essa máquina elétrica trabalha combinado com o motor térmico. Essa máquina desonera o motor térmico, diminui a dependência do motor térmico durante a aceleração, o ganho de velocidade. Então a máquina elétrica ela entra nesse momento, nessa dinâmica, contribuindo para a velocidade, para a aceleração do carro. Então, combinado com o motor térmico. Porque a partir do momento que existe a desaceleração do veículo, essa máquina ela entra em modo de regeneração e passa a carregar, a fazer a regeneração das duas baterias, tanto a bateria com íons de lítio, como também a bateria de chumbo. Então é um sistema que você tem o início e depois tem o retorno dessa carga também, exatamente, né? O ciclo ajudando o motor térmico e depois, quando existe a desaceleração, essa máquina ela se torna um gerador e faz com que as baterias se carreguem. E aí talvez por isso que a gente sinta uma melhora na economia de combustível. Como você falou, quando você está precisando mais torque, mais potência para uma ultrapassagem, para uma aceleração, você vai ter a utilização dessas baterias auxiliando realmente, né, o motor, a combustão. Então você não vai gastar tanto gasolina, etanol, como se gastasse num motor que não fosse híbrido, é isso? As duas baterias, elas são fonte energética para a máquina elétrica, que vai trabalhar em conjunto com o motor térmico. Entendi. Então, essa dinâmica é como funciona o Fit Hybrid. E aí você vai ter a economia que vai variar de acordo com o combustível, evidentemente, mas que vai ser mais de 10% dependendo do uso também. Isso, de acordo com os dados, né, do Inmetro, ou seja, a gente fez todo o procedimento baseado nas normas do Inmetro. Sim. A gente tem uma economia média de 10% a 12% superior em relação ao motor de combustão interna normal, né, sem a tecnologia híbrida. Bom, mostrando agora um pouquinho da traseira do Pulse, nesta versão aqui, a gente também não percebe muita diferença em relação às demais versões do Pulse, mas aqui a gente tem o nome da versão, T200 Hybrid. Então, todas as versões híbridas, seja a versão Audace, seja a versão Impetus, ela vem com esse nome aqui na tampa do porta-malas. Não muda nada em relação à capacidade de carga, a gente continua a mesma coisa, as dimensões também, mas uma mudança importante é a exclusividade dessa cor. Essa cor azul é exclusiva para as novas versões híbridas Flex. Bom, agora eu estou dentro aqui dessa versão do Pulse híbrida. Uma novidade principal, aqui quando dá as boas-vindas já aparece ali, Pulse híbrido. E um detalhe, né? Ele mostra aqui no painel qual é o fluxo de energia que a gente está nesse momento. Então ele está utilizando ali também, né, o sistema híbrido. E quando, por exemplo, você estiver utilizando o carro e ele for recarregar essas baterias, que algo é importante, ele vai mostrar também aqui para você. Importante lembrar que a gente tem várias versões, né, tem vários modelos de hibridização. Esse daqui é um híbrido leve. Antes dele tem um micro híbrido, que é aquele que só utiliza uma pequena bateria para ajudar na partida. Nesse caso não. Ele tem essa bateria de partida, mas ele também tem uma outra bateria. Essas duas baterias trabalham em conjunto e garantem não só essa partida mais econômica, mas também um rodar mais econômico. Em alguns momentos, na sua direção, na sua dirigibilidade, você vai utilizar também, você vai ter esse auxílio dessas duas baterias do sistema elétrico como um todo. Mas não vamos ter aqui, por exemplo, um modo que você vai rodar só no elétrico. Aí já seria um outro passo de híbrido, seria o híbrido pleno ou até mesmo o híbrido plug-in, que são outras escadas, né? Outros degraus aí da hibridização. Um detalhe importante, a Fiat na apresentação mostrou que vai trazer inicialmente essas versões como híbridos leves, mas depois também vai trazer outras tecnologias híbridas, ampliando assim o portfólio. Bora rodar agora para ver realmente se dá para sentir uma diferença no Pulse híbrido? Confere comigo. Bom, o primeiro teste meu aqui é no Pulse Audace híbrido. É uma das versões híbridas do modelo, né? Depois você tem a Impetus, que também vai sair agora com a motorização híbrida. Olha, dirigindo, a gente não percebe assim, né, a questão do torque, né, que é um torque maior, porque é um torque elétrico, né? Você não tem a questão do modo, você está dirigindo no modo 100% elétrico, porque não tem, né? Ele é um híbrido leve, como a gente já explicou. Tem
o principal que a gente vai sentir aqui é exatamente a economia de combustível. Então você vai ter essa percepção ao rodar, tá? Inclusive a gente está fazendo o teste aqui, todos os modelos de test drive foram abastecidos com etanol. Lembrando que os modelos da Fiat são flex, então são híbridos flex. E aí a gente tem a economia de combustível pode chegar a quase 10%, 9,8% no etanol. Na gasolina, essa economia pode chegar a mais de 11,5% comparado com o motor a combustão. Então, a principal diferença aqui do híbrido, que a gente vai sentir realmente no dia a dia, é a economia de combustível. E aí, as baterias, elas funcionam, como eu expliquei, em vários momentos do processo aqui de direção, ou seja, do uso do carro, né? Não só na partida, mas em alguns momentos também elas se regeneram, em alguns momentos elas auxiliam também o motor a combustão. Então, assim, não é que vai ter um torque maior ou uma potência maior, mas para ter um desempenho melhor do motor, os motores, né, o motor elétrico e as baterias, elas vão auxiliar e isso vai gerar uma economia de combustível. Então, no geral é isso. A gente vai sentir uma diferença principalmente no dia a dia, na economia, e essa é a diferença do híbrido leve. E assim como o Pulse, a Fiat também entra em campo com o Fastback híbrido. Também são duas versões, as duas versões superiores, Audace e Impetus, que a partir de agora serão híbridas flex. Não tem diferença no visual na dianteira, lá na traseira tem o nome T200 Hybrid e, claro, o sistema de motorização é exatamente o mesmo, né? O motor 1.0 turbo com até 130 cavalos quando abastecido com etanol, só que agora auxiliado com um sistema elétrico que garante um rodar melhor, mais econômico e garante também outras facilidades desse mundo de híbridos, tá? A gente vai conferir agora o test drive no Fastback e você vem comigo. Bom, a gente está dando uma volta agora aqui no Fastback híbrido. Meu amigo Luciano Cesário, do Ceará, ele é do O Povo e está com a gente aqui. Inclusive, você vai vê-lo em outros testes também aqui no nosso Pajus Saralto. Beleza, Luciano? Tudo bom, Edson? Prazer estar com você e com os seus espectadores aqui. A gente está testando aqui a versão do Fastback, uma das versões híbridas. E a gente estava conversando exatamente, né, Luciano, sobre qual é o objetivo da Fiat em trazer esses carros, né? A gente lembra que a Stellantis já tinha trazido o Jeep, né, o 4xE, que era um híbrido plug-in, ou seja, carregava na tomada, mas que não fez muito sucesso. Talvez eles viram, né, que não foi tão legal assim o 4xE e decidiram ter uma outra proposta para a Fiat, né? Ou seja, não dá para deixar de lado a eletrificação, mas também não dá para trazer um carro importado que vai custar muito. E essa solução aqui de hibridizar, né, vamos dizer assim, os dois modelos mais vendidos, acho que deva ser uma boa saída, né? E a aposta no Fastback, no Pulse, não é à toa, né? Porque são SUVs e os dados da própria Stellantis mostram que 7 em cada 10 brasileiros querem no futuro ter um SUV eletrificado. Hoje no país a gente não tem ainda condições de atender a todos os carros elétricos. Talvez por isso os brasileiros projetem a compra do elétrico para o futuro. Então o híbrido é a porta de entrada para o elétrico. Talvez por isso a aposta no SUV e nessa hibridização, como você falou. Exatamente. E no híbrido leve, porque a gente já explicou, inclusive, que tem várias etapas, né? O caminho eletrificado, ele tem várias etapas. Você começa com o micro-híbrido, que não é o caso. Aqui tem alguns modelos que são micro-híbridos, que é quando você só utiliza, por exemplo, um motor elétrico para partida, exclusivamente para partida. Aqui a gente já é um híbrido leve, ou seja, ele tem um motor de partida que auxilia, né? O alternador não tem mais, é exatamente esse novo motor, sistema híbrido, né? Esse sistema elétrico que dá a partida no carro, mas você também tem esse conjunto elétrico sendo utilizado no decorrer da experiência, né? E assim, quem vai comprar um carro híbrido pensa muito no custo-benefício, né? E aí é importante a gente diferenciar o híbrido pleno do híbrido leve, que é esse que a gente está testando aqui agora. O pleno é aquele que tem autonomia na bateria.
Exato. Ele pode rodar no modo elétrico, sem a necessidade de combustível. Exato. E ele tem até Por menor que seja esse percurso, porque geralmente no híbrido ele não tem aquele tamanho tão grande de bateria, então ele não tem um percurso elétrico tão grande, né? E ele tem a autonomia combinada, você pode combinar a autonomia elétrica com a do motor a combustão. Já nesse, que é o híbrido leve, ele não consegue rodar só com o motor elétrico. O motor elétrico vai auxiliar, dar um torque adicional para que o motor a combustão consiga ter um maior ganho de eficiência energética. Traduzindo, vai trazer uma economia de combustível, né? Exatamente. Essa economia no ciclo urbano, segundo a Fiat, é de até 11,5% com gasolina e de 9,8% com etanol. Então, quem procura híbrido quer custo-benefício. Exatamente. Com esse carro Fastback, a gente tem um ganho tanto na gasolina quanto no etanol no ciclo urbano, segundo os dados oficiais da Fiat. E por isso que eu acho que é uma estratégia legal, né, que a Fiat tem em até mesmo substituir as duas versões mais completas, tanto do Fastback como do Pulse, por versões híbridas. Então, o cliente, na verdade, e a gente vai falar de preço daqui a pouquinho, o cliente, na verdade, vai ter já a opção de ter um carro híbrido, não custando tão caro como se fosse um híbrido plug-in, por exemplo, que realmente o custo é mais caro, mas ele já está entrando nesse mundo eletrificado, já tendo essa experiência. Você vê, a gente parou no sinal ali e quando a gente parou no sinal, eu vou parar agora aqui não, já abriu o sinal. Quando a gente para no sinal, ele tem o start-stop, que isso também está ali interligado no sistema elétrico, então assim, o conjunto, né, funciona bem, e por mais que a gente não tenha um torque adicional, ou seja, uma potência maior, é o mesmo motor, a mesma potência, o mesmo desempenho, mas a gente tem aqui uma economia maior, porque quando o carro exige mais do motor a combustão, o motor elétrico, né, as baterias também auxiliam para que a economia aconteça, né? E tanto o Fastback quanto o Pulse, eles chegam com o sistema híbrido leve nas versões ímpetus e audaz. Como você falou, vai ocorrer meio que uma transição. À medida que as versões híbridas chegam ao mercado, a versão a combustão vai sair de linha. Então, essa transição é meio uma tradução do que vai acontecer lá na frente, né? Mas é bom a gente destacar que quem quiser comprar ainda os modelos a combustão vai ter à disposição as outras versões, que é a T200, no caso do Fastback, a Limited e a Abarth. Então, é uma nova opção, uma alternativa de você circular com o Pulse, com o Fastback híbrido, mas também não deixa de ter a opção do motor a combustão. E aí você dá opções para o cliente, né? Eu acho que isso é o principal. Luciano, vamos dar uma volta daqui a pouquinho no Pulse. Acredito que a gente vai ter a mesma experiência, né? Você também vai dar uma volta aqui nesse modelo, é o mesmo motor. O que a gente vai sentir, na verdade, é no decorrer do tempo a questão de economia, né? Aí sentir esse 11,5% a mais de economia, ou seja, vai consumir menos no rodar no dia a dia. E outra coisa interessante, por ser um híbrido, em muitos estados você já tem isenção do IPVA. Não sei se lá no Ceará já tem, lá em Alagoas a gente tem isenção do IPVA no primeiro ano total, né, zero IPVA mesmo para híbridos e elétricos, e a partir do segundo ano há uma subida, mas até 2,5%, ou seja, a partir do quarto ano só você vai pagar 2,5% do IPVA. É muito menor do que um carro a combustão. É um incentivo à compra. E aí é um incentivo à compra. Então, assim, acredito que isso também vai fazer diferença na escolha do híbrido. E hoje é uma das melhores opções, considerando que a infraestrutura para atender os carros elétricos no país, ela ainda não está em todos os lugares. Completa, né? Ela ainda não está em todos os lugares. Então você precisa ali, seja do híbrido pleno, seja do híbrido leve, você precisa de segurança para não ficar no meio do caminho, né? Exatamente. Muito legal, vamos continuar testando aqui, você acompanhando o nosso canal também. O Luciano, você também encontra no Instagram, é isso, Luciano? No Instagram, o Povo Online. Exatamente, e também tem o YouTube também do Povo. O YouTube do Povo, o único canal de jornalismo do Nordeste com mais de 1 milhão de seguidores. Muito legal, muito legal. E a gente segue aqui no nosso test drive, vamos lá. A gente começa agora uma fase de transição, onde a gente tem um aumento de produção dessas versões hibridizadas, né, das versões hybrid que a gente está chamando, T200 Hybrid, e aí as outras versões naturalmente vão diminuindo a produção até que a gente vira completamente a chave. Acredito que aí logo no início de 2025 a gente vai ter 100% da produção, abastecimento somente das versões híbridas, que são elas que vão ficar.
Os modelos chegam praticamente pelo mesmo preço das versões atuais, a combustão. Pulse a partir de R$ 125.990 e Fastback a partir de R$ 151.990. As versões disponíveis são Audace e Impetus. Para fazer um test drive em Alagoas, recomendamos a Fiat Nossa Terra, na Gustavo Paiva. E aí, o que você achou das novidades híbridas da Fiat? Ela entrou no jogo para valer? Vai lá no nosso YouTube, o Auto Live, que tem vídeo completo para você. Para conferir as fichas técnicas, os detalhes de cada uma das versões e os preços, vai no nosso tnh1.com.br. No nosso Instagram, autolive.pajussara e edsonmoura.oficial, você confere os bastidores da nossa gravação. Semana que vem tem mais Pajussara Auto. Tchau, tchau.